pó de madeira, pó de aço. O comprimento de projeto da estaca não está sendo correspondido na obra, também é uma preocupação, quer dizer, houve erro aonde? Né? Na investigação geotécnica, no dimensionamento ou na execução da estaca? Por que não está havendo essa correspondência? A questão, de novo, né, do projeto está dizendo uma coisa e a obra está acontecendo outra. Ou seja, aí no caso dessa figurinha está dizendo que apareceu um material muito resistente, que não era previsto, né? No caso anterior era uma diferença que não foi constatada por material, e aí nessa figurinha está dizendo que apareceu um material muito resistente, e por isso então que a estaca ficou mais curta, o tubulão, né? Então isso é uma patologia, nós temos que analisar por que aconteceu isso. Senhores, esse resumo que nós acabamos de mostrar, ele, na verdade é um pouco do resumo de todas essas horas que falamos sobre esses assuntos anteriores, tá? E é um resuminho, né, disso tudo, né, e que está aí como um resumo mesmo, né, de uma forma mais esquemática e mostrando todos eles, ou quase todos eles, sem entrar nos detalhes que já tínhamos falado com aquela bibliografia de patologia em obras de fundação. Aqui nós vamos falar um pouquinho de solos colapsivos, né, patologias decorrentes dele. Também é a série ainda de receber o concreto e o concreto está mole e vazar aí da estaca para o concreto da outra estaca, cujo concreto está mole, né? A migração do material de uma estaca para outra estaca. Desculpa, o título aí está errado, não é ainda solos colapsivos, é uma sequência do resumo anterior, me perdoe. Falha de concretagem ou armação ou slump baixo, bolhas de ar, abatimento repentino. Então, são problemas diversos. Na concretagem, problema de concreto, descontinuidade do fuste, a armação colocada errada, o slump muito baixo, né? Então não dá trabalhabilidade, bolhas nesse lançamento desse concreto e então depois os abatimentos que dá repentino naquele concreto que ainda não nem está mole, né? Então essa é uma outra preocupação e são coisas que já aconteceram. Sem lama, com lama, quando você faz uma estaca, você deve fazer toda ela com lama. Essa história de fazer sem lama, a gente pode ter rupturas e essa região com potencial então de desabamento, e aí a gente ter os desabamentos e ter então uma estaca fugindo da boa técnica e podendo trazer resultados inadequados. Abatimento do concreto inata no topo é o mesmo problema de adensamento de um concreto que pode adensar e trazer esse abatimento, né? Isso é uma patologia, não deveria acontecer. Tempo de pega incompatível com transporte, né? Então o concreto já iniciou a pega, mas na verdade não fluiu bem engatar e criando aqui um vazio, né? Com a continuidade, criando uma descontinuidade e um vazio aqui por causa desse tempo de pega incompatível com o transporte até aí a estaca, né? Vazios nós já falamos, slump baixo, a função do tremonha, que é você subir com concreto, dando continuidade ao fusto, mas se o tremonha, se esse tremonha é isso aqui, nesse funil comprido, se a tremonha sobe muito rápido ou entope, né, você acaba criando um vazio aqui, porque você está subindo e não está alimentando com concreto, dando problema então de descontinuidade do fuste. Aqui sim, solos colapsivos, né? Uma foto mostrando aí um belo desastre, tem uma outra foto, branca e preta também, de uma outra bibliografia que estamos apresentando. Outra, né? Solos subsidências, né?
provocadas aí por zona cárstica, enfim, solos colapsivos, ruptura de talude, né? Estou falando de forma geral, a foto é mais para elucidar a catástrofe, né? Aqui sim, patologia em solos colapsivos, mostrando aí casas térreas, né? É muito desagradável ver essas trincas em casas térreas. E não é por causa de carregamento, é por causa de um solo que, a hora que pega a umidade, um vazamento de uma rede hidrossanitária, um vazamento de águas pluviais, né? Encharcamento do solo causa essa infiltração e o solo então colapsa. Aqui um caso também de solo colapsivo, onde teve inundação, e é bom registrar aqui que o solo colapsivo, às vezes, ele colapsa, mas ele pode perder resistência também, ou às vezes ele perde resistência, o colapso não é tão acentuado. Ou seja, tem solos que onde há infiltração, ele muda muito de comportamento, ele sempre mudará. O problema é que às vezes essa mudança pode ser pouco sensível, mais sensível, e é o ensaio do laboratório que vai confirmar isso. Ou sondagens que você pode fazer sem inundação e pode provocar inundação no solo e fazer sondagem a percussão também. Aqui ainda falando, né, veja aqui o quanto que esses pilares andaram em relação ao telhado, né, e em regiões que tem, olha essa porta, né, isso fruto de solos expansivos aí no caso, né, problemas envolvendo solos expansivos. E aqui nós chegamos então na quarta parte da nossa nona aula, né, nona hora aula. Origem das patologias. O problema que a gente vem falando já há algumas horas, né, de aula, não é apenas algo errado que deu numa obra. Quando a gente fala de problema, nós entendemos por problema todas as atividades a serem executadas em empreendimento que podem gerar esses problemas. Então, isso que eu queria fazer uma boa observação, que a gente só está descarregando aqui nessas primeiras horas do curso, estamos indo para a 10ª hora, né, problemas. Porque nós temos como filosofia, não só do ciclo de produção, mas nós como os engenheiros, aprender com os problemas dos outros e os nossos problemas, de tal sorte que a gente quer, num projeto novo, e que eles não venham a ocorrer, e se ocorreram com base em outros problemas similares, como tratá-los, né? E o próximo capítulo nós vamos tratar de investigações geotécnicas, ou seja, eu só posso saber do problema para então investigar. É isso que eu quero dizer. Não adianta a gente querer investigar sem saber dos problemas. Por isso que a ordem lá do ciclo de produção de qualidade da engenharia geotécnica começa com caracterização do problema. E aqui a gente está explicando exatamente isso. A origem das patologias são importantes para que num projeto novo essas patologias não estejam presentes. Então, o problema geotécnico, estamos finalizando aqui esse capítulo de problema geotécnico, né? E vamos então ver o que nós vimos desde o início. Nós vimos o ciclo de engenharia geotécnica, que norteia então o procedimento que nós devemos ter, e estamos falando da primeira parte, né? Falamos lá do princípio da fundação, né, que nós estamos versando nesse curso, projeto e execução de fundações. Então nós definimos lá o problema de fundações em termos de problema de ruptura, estado limite último e deslocamentos, recalques, né, estado limite de serviço, né? Tem recalques que a gente pode suportar e tem recalques que a gente não pode suportar, ou a estrutura perde sua funcionalidade. Depois nós falamos de fluxo de atividades, né, para ter uma visão holística sobre coleta de dados, o projeto, o gerenciamento que envolve o AGO, a empresa de fiscalização, a empresa de controle tecnológico e a obra como a executora da obra, empreiteira, e a obra como sendo o nosso produto, né, que deve envolver então essas várias cadeias de preocupação que vem desde os dados, depois do projeto, depois abre para o gerenciamento das atividades. Falamos de estabilidade de estruturas, da interação solo-estrutura,
das patologias gerais de fundação, movimentações de fundação, subsidências, o tipo de problema geotécnico